Pensão alimentícia com o reajuste do salário mínimo. E quando a gente fala de pensão alimentícia, acabam surgindo várias dúvidas, né, doutora? Então vamos trazer aqui as questões que apareceram no WhatsApp do Mulher Demais. Com relação ao atraso de pensão, qual o procedimento? Criança com 2 meses de nascida, com 2 pensões já atrasadas, prejudicando inclusive o pagamento do plano de saúde da criança. O que é que pode fazer aí nessa situação? O que é que a nossa telespectadora pode fazer? Então, Bruna, infelizmente é uma situação que se acontece com muita frequência e o que você pode e deve fazer é entrar com a ação de execução de alimentos, que através dessa ação judicial você vai cobrar judicialmente aquilo que aquele que paga a pensão está devendo. Mas é válido, antes de entrar com a ação, você mandar uma mensagem cobrando. É chato? É, mas é válido já para tentar viabilizar ali um acordo, né, fazer algo de forma amigável. Mas se a pessoa não colaborar, então não resta alternativa a não ser entrar com essa ação judicial. Muito bem, mais aqui uma dúvida, se o pai está desempregado, isso já faz tempo, e não tem como pagar a pensão, o que fazer? E aí o nosso telespectador pergunta bem diretamente, o que fazer para não ser preso nessa situação? Então, Bruna, infelizmente, falta de emprego não é justificativa para você deixar de pagar a pensão. Por mais que você esteja desempregado, seu filho não vai parar de se alimentar, não vai parar de vestir, não vai parar de ter as necessidades naturais que uma criança ou adolescente tem. Então, não tem alternativa a não ser pagar a pensão. Muito bem, mais uma dúvida aqui, uma telespectadora disse que já faz 7 anos que o pai dos filhos dela paga o mesmo valor de pensão. Isso foi um acordo judicial. E aí ela quer saber, porque já faz muito tempo, né, se essa situação pode alterar agora com esse reajuste do salário mínimo. Se tem como mudar isso, até porque em 7 anos, né, doutora Brenda, muita coisa muda, os valores de tudo também mudam. E aí nessa situação, o que é que pode acontecer também? Então, Bruna, esse valor, já que já faz 7 anos que ficou fixado, já deveria ter sido alterado anualmente. Afinal de contas, o salário mínimo reajusta anualmente. Caso ele não atualize, digamos agora, né, nesse ano que nós estamos, o que você pode e deve fazer é também entrar com a ação de execução de alimentos, que é cobrar o que ele não está pagando até o valor que falta para completar o que ele deve pagar. Então não tem que esperar. Se ele não paga de forma voluntária, mesmo sabendo que existe essa alteração, não resta alternativa a não ser entrar com a ação de execução. A gente fez aqui um cálculo, né, no bloco anterior, baseando aí a pensão alimentícia em 20% do salário mínimo. A doutora Brenda disse que varia, né, doutora? Entre 20% e 30%, normalmente é assim que acontece. E aí a nossa telespectadora perguntou o seguinte, esse valor é de uma criança só? Nesse caso aqui, o meu celular está até aberto, ficou R$ 264. Corresponde a uma criança só ou é o valor geral? Então, o que é que acontece? Se tiver mais de um filho e ficar estabelecido 20%, vai ser para as 2 crianças. Isso não estou querendo dizer que é o justo, mas não é o valor correto, nem é um valor que sempre será fixado. Afinal de contas, tem que ser analisado cada caso de acordo com as suas peculiaridades. Então, vai haver diferenças. Vai ter criança, apenas uma criança que vai receber 20%, vai ter criança que vai receber 50%, 60%, 70%, 100%. Tudo vai depender da situação, da condição daquele que paga e da necessidade daquele que recebe. Importante a gente saber também quais são as penalidades ou punições para essa pessoa que deve pagar a pensão alimentícia e não paga. Simplesmente resolve não pagar. Olha, isso aqui não é responsabilidade minha e aí não paga mesmo. Existe alguma punição, doutora? Existe, Bruna, e digamos que uma das mais severas. Existe, de fato, a prisão. É a única prisão civil que pode acontecer é a prisão do devedor de alimentos, que pode ser até de um período de 1 a 3 meses. E isso é uma das penalidades, que digamos que é a maior de todas. O que é que pode acontecer também? A pessoa pode ter os seus bens alienados. Você pode ter o seu nome negativado no Serasa. Você pode ter a suspensão, a apreensão da sua CNH, a suspensão do seu passaporte, o bloqueio de cartões, enfim, são várias as penalidades. Então, você deixar de pagar a pensão não quer dizer que está tudo bem, que você não vai sofrer consequências. Vai sim, desde que aquele que tem que receber a pensão vá atrás dos seus direitos.
A Daniele pergunta o seguinte, ela disse que o pai da filha dela ficou dando a pensão de acordo com o salário mínimo faz mais de 2 anos que ele foi demitido, né? E aí ela quer saber se a filha dela tem direito a esse reajuste do salário mínimo, porque quando ela fala que vai até a justiça, ele diz que está desempregado e que não pode fazer nada. Nesse caso, ele foi demitido faz mais de 2 anos, né, doutora? Como é que fica essa situação também? Então, Bruna, mesmo ele estando desempregado, mesmo ele tendo sido demitido, ele tem que pagar o que ficou estabelecido. Aí vai ser uma atitude dele, caso a situação tenha mudado, a da época que ficou fixada a pensão, terá que entrar com a ação para a nova situação econômica, social dele, e pode ver ali a possibilidade de diminuir o valor da pensão, a porcentagem. Mas, se está fixado determinada porcentagem, determinado valor, ele tem que pagar, independente de estar trabalhando ou não. Nós falamos hoje aqui sobre a questão das punições, para quem não paga ou resolve não pagar a pensão alimentícia. E aí o nosso telespectador Sérgio pergunta se essas penalidades são válidas para as mães também, quando no caso são elas que devem pagar essa pensão alimentícia. A gente costuma falar aqui muito sobre o nome do pai, porque é a grande maioria das situações, na grande maioria, é o pai que paga, né? Mas no caso, quando é a mãe, também vale para elas? Também vale para as mães. É como você bem falou, Bruna. A gente fala aqui muito em pai porque é o que mais vemos. Mas tem muitas mães que pagam pensão, tem muitas mães também devedoras de pensão e as penalidades são as mesmas. Ou seja, independe de ser pai, mãe, de ser homem ou mulher. A obrigação, o dever e as penalidades são iguais. Antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, eu preciso agradecer a todo mundo que participou aqui pelo WhatsApp do Mulher Demais. Realmente foram muitas perguntas. Humanamente impossível trazer todas aqui no tempo que a gente tem aqui no Mulher Demais. Fica aqui o convite para que a doutora Brenda volte mais uma vez. É um assunto que sempre rende bastante, independente de alteração ou não, né, doutora? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, viu? O convite é sempre. Ah, tudo certo, então. Ela volta para cá, tá, gente? Muito em breve, pra gente voltar a falar sobre esse assunto. Obrigada, viu? Boa quarta-feira. Obrigada, Até tchau, a próxima.